No vídeo de hoje eu vou te mostrar como foi o meu processo para fotografar mais de 300 funcionários de uma empresa sem confundir o nome de ninguém. Seja muito bem-vindo ao canal Lentes e Lentilhas. O meu nome é Érico de Sá e esse aqui é o canal onde você aprende sobre fotografia sem complicação. Esse vai ser mais um daqueles vídeos onde eu vou fazer um estudo de caso de uma situação real onde o cliente me contratou para fazer um trabalho. E dessa vez o desafio foi fazer as fotos para os crachás de mais de 300 funcionários de uma empresa. E nesses casos onde você combina de ir até o cliente para fazer a sessão de fotos, o ideal é que você tenha o esquema de iluminação o mais simples possível. A foto de crachá não precisa ter um esquema de luz mirabolante com vários tipos de luzes diferentes. É só uma foto o mais neutra possível, com poucas sombras para mostrar bem o rosto do funcionário e aquilo já é suficiente. Então eu decidi levar pouco equipamento porque isso ia facilitar muito o meu trabalho. Então no meu caso eu levei o highlight, que é esse fundo fotográfico desmontável que você está vendo aí. E nesse caso eu resolvi não iluminar o highlight por dentro. Ele só estava ali para fazer um fundo neutro, não tinha nenhum flash por dentro dele jogando a luz de dentro para fora. O único flash que eu usei, a única fonte de luz, foi o meu flash Godox SK300, que eu coloquei numa sombrinha, um acessório extremamente simples, fácil de transportar, fácil de montar. Como eu utilizei essa luz de cima para baixo, coloquei ele num tripé tipo girafa, eu precisava de um preenchimento. Então eu usei o rebatedor prata de baixo para cima para controlar os reflexos, tirar aquela sombra que fica ali abaixo do nariz e abaixo do queixo. Esse é o esquema de luz Butterfly, que ele serve tanto para homens quanto para mulheres. Ele é mais utilizado inclusive para retratos femininos, mas também dá para utilizar para retratos masculinos dessa forma, porque esse tipo de foto, foto para crachá, você não precisa ter uma luz muito elaborada, com muito contraste, muito dramática. É uma luz de baixo contraste para mostrar bem o rosto da pessoa, para que ela possa ser identificada facilmente. Então, eu posso fazer a foto com o mínimo de sombra possível. Então, dessa forma, eu tinha lá o meu flash de estúdio, que é alimentado na tomada, que eu poderia trabalhar com ele o dia inteiro ali, sem precisar me preocupar com as pilhas. Então, eu vou demonstrar para você agora no simulador como que é esse esquema de luz que eu montei. Então, aqui você já consegue observar o esquema de luz que eu usei. Eu tenho aqui a sala vazia, Vou mostrar para você todos os elementos que eu utilizei aqui para fazer a captação das imagens, tá? Então a primeira coisa que eu fiz foi levar o highlight, como plano de fundo. Note que ele está desligado, Se eu ligar ele vai emitir a luz aqui. Só que eu preferi não utilizar dessa forma, porque se você observar aqui na foto, na imagem renderizada aqui, ó, deixa eu até ampliar um pouquinho aqui para você ver melhor. Você observa que o highlight está emitindo essa luz que está vindo pela lateral do rosto, tá? Então, se eu exagerar um pouquinho mais na luz aqui, você começa a perceber melhor, tá vendo? Ele está iluminando praticamente, tá envolvendo aqui o rosto da pessoa. Então, o ideal para fazer o highlight com plano de fundo seria você afastar a pessoa uma distância suficiente para ela não receber essa luz aqui vindo pela lateral. Então você tem que ter um bom espaço de recuo, Você tem que afastar a pessoa o suficiente para você ter o fundo branco, mas essa luz não iluminar o rosto da pessoa, para não interferir na iluminação da luz principal. Como eu não sabia exatamente as dimensões da sala que eu ia trabalhar, então eu decidi trabalhar com ele desligado, só como plano de fundo mesmo, para cobrir qualquer superfície. Às vezes você tem uma parede, mas a parede tem uma certa textura, pode ter mancha, alguma coisa. Então pelo menos eu sei que eu não ia ter nenhum tipo de poluição visual, E montar esse plano de fundo aqui, ele ia ficar perfeitamente plano aqui, não ia gerar nenhum problema para mim depois no tratamento. Então, para iluminar o modelo principal, eu usei aqui o flash na sombrinha, tá? É só isso, o flash Godox SK300, ele meio de cima para baixo. Aqui eu tô tendo que deslocar ele um pouquinho só do eixo da câmera, porque na verdade aqui no simulador eu não tenho a opção de usar o tripé girafa, Mas no local lá, na hora que eu fiz as fotos na empresa, eu tava usando ele com tripé girafa para não ficar com esse eixo na frente da câmera. Então eu conseguia deixar ficar embaixo aqui da sombrinha, e o eixo sair aqui pela lateral. Então foi isso que eu fiz.
E você observa essa sombra abaixo do queixo, né? Isso daqui não é o ideal. Então eu usei um rebatedor prata, você observa ele aqui. Também fixei ele com um pedestal de flecha aqui. Aqui ele tá no ar, né? Porque o simulador não tem o suporte, mas eu tenho um sistema de fixação aqui para o rebatedor. E aí eu consigo eliminar essas sombras aqui, né? Com a própria luz que vem da sombrinha, né? A luz, sombrinha translúcida, a luz bem suave. Ela pega aqui no rebatedor e dá esse preenchimento aqui abaixo do queixo. Então esse foi o esquema de luz que eu usei, tá? Uma coisa extremamente simples. Eu não posso utilizar as fotos que eu fiz dos funcionários, tá? As fotos reais, porque eu não tenho o direito de imagem, né? Não tenho autorização de uso da imagem para fins aqui de divulgar aqui no canal. Mas eu tô te mostrando agora um autorretrato que eu fiz, né, no local, com aquele esquema de luz que eu estava usando, para você ver o resultado, tá? Então aqui é o que eu fiz no simulador, né? E você observa aí a foto real, né? O autorretrato que eu fiz lá no dia da sessão de fotos, só para mostrar como que ficou o resultado com o equipamento de verdade. Então você viu que o processo de construir a luz é uma coisa extremamente simples, não é o caso mais crítico aqui desse trabalho. O que é o mais importante mesmo é a gente depois fazer a correspondência entre a foto e o nome da pessoa, já que esses arquivos iam ser enviados para uma gráfica que iria imprimir o crachá com os nomes. Então não poderia, por exemplo, imprimir o crachá com o nome trocado, a foto de uma pessoa e o nome da outra. Como é que eu garanti que cada foto tenha o nome do funcionário? É isso que eu vou mostrar para você agora. Então, na hora de fazer a captura das imagens, eu já deixei ali ao meu lado um computador com uma planilha aberta, onde eu ia digitando o nome e o número de matrícula de cada funcionário, porque aí no final da sessão eu ia ter a sequência exata com os nomes que correspondesse à sequência das fotos que eu fui tirando ao longo do dia. Agora a grande questão é como vincular o nome do funcionário com a foto para não haver confusão na hora de imprimir o crachá lá na gráfica. Eu vou mostrar para você usando o recurso de variáveis do Photoshop. Então agora eu vou te mostrar como fazer as variáveis para mudar o nome do funcionário na foto aqui, já salvar a foto com o nome correspondente à pessoa, né? Para você não ter esse tipo de confusão, utilizando aqui o recurso das variáveis no Photoshop, tá? Então eu vou mostrar para você caso a caso aqui tudo que eu fiz aqui, tá? Então eu vou começar do zero aqui. Primeiramente eu tenho um plano de fundo branco, né, uma camada de cor. E aí eu posiciono a foto, né, para ter uma margem ali em volta da foto, né, uma margem branca ali, que é importante você fazer isso para recorte, né? Quando você vai imprimir a foto, você tem que deixar essa margem para você poder fazer o recorte sem correr o risco ali de invadir na imagem, né, na hora de cortar a foto, tá? E aí eu coloquei as duas informações que são necessárias aqui para identificar o funcionário. Lógico, essas imagens que eu estou usando aqui são imagens de estoque. Eu não posso usar as fotos que o cliente me pagou para fazer, porque eu não tenho autorização do cliente para fazer o uso dessas imagens aqui no canal do YouTube. Então eu peguei fotos em estoque, né? Essa aqui eu peguei no site da Pexels, mas você pode fazer a sequência de fotos que você quiser, né? Com quantas fotos você precisar. Então, só para demonstrar aqui nesse tutorial, eu tenho aqui a pasta onde eu fiz aqui 10 fotos de pessoas, tá? São todas fotos de estoque, não são fotos que eu fiz, mas é simplesmente para demonstrar o processo. Então vamos dizer que eu fotografei essas pessoas exatamente nessa sequência. Então o que eu vou fazer? Eu vou abrir uma planilha para eu ter aqui o controle. Então eu tenho lá o nome da pessoa e a matrícula e o arquivo correspondente. Tá? Eu tenho que fazer essa tabela aqui nessa planilha, que ela vai ser a referência depois na hora do Photoshop indexar as imagens. Então eu tenho aqui o nome, né, o número de matrícula, que é o controle da empresa, né, no caso o número de registro do funcionário, e aqui é qual o arquivo correspondente.
Então eu coloquei aqui foto 1, foto 2, foto 3, eu coloquei 10 fotos, mas poderia ser 300, 500, 1000 fotos, você faria da mesma forma. Só que o Photoshop ele não entende a planilha nesse formato, né, no formato XLS. O que você precisa fazer? Depois que você finalizou essa tabela aqui, você precisa salvar. Então você vai aqui na opção de salvar como, e você vai selecionar essa opção aqui, ó, texto separado por tabulações, tá? Um arquivo de texto. Você salva, coloca lá o nome que você quiser, e aí o resultado vai ser esse arquivinho de texto aqui, ó. Tá? É um arquivo super leve, que parece que tá meio bagunçado aqui, mas o Photoshop consegue achar depois, que aí você tem o nome, a matrícula e o arquivo correspondente a cada pessoa. Então isso daqui vai ser usado como referência para que eu possa usar isso nas variáveis do Photoshop. Então vamos voltar aqui no Photoshop. Então eu fiz aqui, coloquei essa foto aqui de referência para a gente ter uma ideia do tamanho que ela vai ocupar no quadro. E aqui abaixo eu coloquei, né, o número de matrícula, tá? Que aí a empresa que fornece, né? E o nome do funcionário, também tem um campo aqui para o nome do funcionário. Ele está fora da foto aqui, então depois que você recortar, já vai saber exatamente quem é quem. Só que eu não preciso da foto. O que eu fiz? Eu substituí a foto por um preenchimento, né? Uma imagem aqui, um retângulo, que eu coloquei aqui no lugar da foto. Então, inclusive, essa foto aqui é só referência para mim. Depois que eu fiz o posicionamento da foto, vi como é que ela vai ficar, eu posso descartar essa foto e eu vou ficar aqui só com esse retângulo aqui, ó. Pode ser, eu coloquei cinza, né, para ter um contraste ali com fundo branco, mas poderia ser de qualquer cor que não faz a menor diferença. E depois nós vamos substituir esse retângulo pela foto de cada funcionário, mas quem vai fazer isso de forma automática é o Photoshop. Então como é que a gente vai fazer essa indexação? A gente vem aqui no menu Imagem e vem na opção aqui Variáveis e Definir. Então aqui vai ter os campos correspondentes a cada camada. Então, por exemplo, a gente vai pegar aqui, ó, a foto, né, que é o campo aqui, esse retângulo cinza aqui, que vai ser o local onde a foto vai ser inserida. Você vai marcar essa opção aqui, ó, substituição de pixel. Vai estar desmarcada, você marca ela aqui. O nome vai ser o nome da coluna lá naquela tabela. Então vamos voltar aqui, ó, né? Então o arquivo, né, o nome da coluna é o arquivo, né, que vai indicar qual arquivo que vai ser utilizado para fazer a substituição, né? Então aqui tem a descrição dos arquivos, tá? Esse daqui são os nomes das fotos na pasta. Interessante que esse template aqui, ele está salvo na mesma pasta onde estão as fotos originais e na mesma pasta onde deixei a tabela, tá? A tabela de nomes está aqui. Todas as fotos dos funcionários tem que estar exatamente na mesma pasta onde eu estou salvando o PSD desse modelo, tá? Tem que estar tudo sempre na mesma pasta. Então o que ele vai fazer? Ele vai encontrar, né? Vamos voltar aqui no Photoshop, ele vai encontrar a coluna lá na tabela Arquivo e aí ele vai substituir, né, pela foto. Aí depois a gente tem o nome, né, mesma coisa, aí a gente vai fazer a substituição de texto, onde que ele vai buscar essa informação? Na coluna nome, tá? Se você observar aqui a tabela, eu tenho uma coluna, essa coluna aqui, que o título dela é nome, e aqui vai estar a lista de nomes. Então, o cabeçalho, né, a primeira linha aqui da coluna, ela tem que ter exatamente o que você vai colocar aqui no campo de variáveis. Então, eu recomendo que você não fique misturando letra maiúscula com minúscula, não utilizar espaços, caracteres especiais, tá? Deixa a coisa mais simples possível aqui para ficar mais fácil do Photoshop encontrar. Então eu tenho aqui a substituição de texto nome e da mesma forma eu tenho aqui a substituição de texto da matrícula, tá? Então ele vai buscar também, se você observar aqui na tabela, tem uma outra coluna aqui chamada matrícula. Então da mesma forma como está aqui no cabeçalho da coluna, você vai escrever no campo de variáveis para ele puxar esse número aqui e colocar aqui no campo, né, para cada foto correspondente. Então, uma vez que você definiu as variáveis, né, você vai vir aqui no próximo e você vai importar o arquivo onde estão essas informações. E aí é aquele arquivo de texto, né? Você vai vir aqui na opção selecionar arquivo
Você vai buscar lá o nome, tá? E você vai deixar marcado aqui, ó, usar a primeira coluna para nome de conjunto de dados, substituir com conjunto de dados existentes, caso você já tenha feito, né? E aí você tem aqui a opção de visualizar. Então aqui, ó, o que está acontecendo? Eu já tenho o conjunto de variáveis. E se eu trocar, ele vai trocar a foto e vai puxar o nome junto também. Tá vendo? Aqui a Ana Júlia, o número 672. Aqui ele puxou aqui a Rebeca, número 855. A Bianca, número 495. Então ele está fazendo todo esse processamento aqui. Uma vez que a gente finalizou isso aqui, a gente vai aplicar, né, definidas as variáveis. As variáveis foram definidas, agora a gente vai precisar processar essas imagens. O que a gente faz? A gente vem aqui em arquivo, exportar, e a gente vem aqui nessa opção aqui, ó, conjunto de dados como arquivos. Tá? Então aqui, a partir dessa janela, é que você vai mandar o Photoshop processar as imagens. Então ele vai criar um PSD para cada arquivo que você está gerando, para cada combinação aqui de variáveis que você tem na tabela. Então a nossa tabela tem um conjunto de 10 dados, né? São 10 nomes, 10 fotos, 10 números de matrícula, ele vai gerar 10 arquivos PSD. Então aqui você seleciona exatamente para qual pasta você vai enviar os arquivos, tá? Então inclusive eu tenho aqui uma pasta aqui que eu já selecionei, então vai ficar salvo tudo aqui nessa pasta. O conjunto de dados vão ser todos, né? Vou processar todas as imagens de uma só vez, tá? E aqui na nomenclatura do arquivo, a gente vai selecionar aqui, ó, nome do conjunto de dados. Tá? Por quê? Aí cada arquivo já vai sair com o nome da pessoa que corresponde àquela foto. Então eu vou ter a foto da pessoa, o nome dela, o número da matrícula embaixo, e o nome do arquivo vai ser o nome da pessoa. Tá? Então dessa forma eu faço de uma maneira que eu não tenho mais como confundir, né, a foto com o nome. Tá? Cada nome vai sair com a foto correspondente. Então nesse momento, né, quando você der o OK, ele vai processar essas imagens e vai gerar um PSD para cada posição que você tiver na sua tabela. Então vamos ver como é que vai sair o resultado. Vou dar o OK aqui. Então se a gente ver aqui agora na tabela, nós vamos ter um arquivo para cada pessoa, tá? Lá, Alice, Ana Júlia, Bianca, Eduardo, Fernanda, Isadora, Larissa, Maria Luísa, Rebeca e Valentina, tá? Eu tenho 10 arquivos PSD. Só que você pode pegar isso daqui depois e exportar em JPG, né? Porque o PSD é um arquivo mais pesado, né? Para você ter uma ideia, cada arquivo desse, ó, se você ver aqui em propriedades, você vai ver que cada arquivo desse tem 100 megabytes. Então quer dizer, para fazer 10 arquivos aqui eu já estou ocupando 1 gigabyte de dados, né? Então, para você enviar isso aqui depois para o cliente, às vezes ele nem tem um programa para abrir o arquivo PSD, você vai ter que processar essa imagem e exportar em formato JPG, né? Para ficar uma foto leve para levar para o cliente. Mesmo porque o cliente não vai mais precisar editar isso, né? Se eu abrir qualquer um aqui, vamos abrir aqui o da Maria Luísa, ele vai abrir o arquivo aqui e já vai aparecer aqui o nome com o texto e o número de matrícula. Então, o cliente não vai mais precisar mudar isso, porque já está certo. A gente já fez essa correspondência. Ele só precisa da imagem final no formato JPG. Por isso que a gente vai vir aqui agora no Scripts e no processador de imagens para gerar o JPG. Então, como é que funciona essa janela aqui? Ó? Então, a primeira coisa, vamos selecionar a pasta onde estão os arquivos, tá? Então, no caso, seria essa pasta aqui que vai estar aqui os 10 arquivos PSD que foram gerados agora. E aí você vai mandar ele salvar no mesmo local ou especificar uma pasta para salvar esses arquivos, tá? Então, a opção aqui é salvar como JPG. A qualidade aqui você pode deixar 8, que já é suficiente. Converte aqui para o perfil sRGB. Se você quiser um tamanho específico aqui, também você pode colocar, né? Se você quiser redimensionar as imagens, senão você pode deixar já no tamanho original, tá?
E se você quiser salvar em outros formatos, como o TIFF, o PSD, você faz a mesma coisa. No nosso caso, nós vamos processar apenas como arquivo JPG. Então o que ele vai fazer agora? Ele vai abrir cada um daqueles arquivos PSD e vai salvar no formato JPG. É só isso que ele vai fazer. Então vamos executar aqui e você já vai ver o resultado. Então no caso aqui foram 10 fotos, né? Mas foi até rápido, mas se fossem mais fotos ia demorar mais, né? Pode fazer isso com milhares de arquivos que o processo é o mesmo. A única diferença é que você vai esperar mais o computador processar as imagens. Aí você pode tomar um café, pedir uma pizza, que vai demorar bastante. Então aqui ele já criou a pasta aqui com o formato de saída JPG e eu tenho aqui as imagens já em formato JPG. Agora se você vier aqui nas propriedades, né? Você vai ver, ó, deu 5 megabytes cada imagem, né? Ficou super leve. Aqui o tamanho da imagem também tá 4000 por 6000, tá um tamanho muito bom, né? Em 72 dpi, tá? Se você quiser depois você pode configurar isso daqui para impressão, né? Em 300 dpi, por exemplo, daria da mesma forma, tá? Então aqui da mesma maneira você observa aqui a foto já no arquivo final, né? O formato JPG, e cada foto já tem ali o nome, né? E o número de matrícula de cada funcionário, tá? Então foi dessa forma que eu fiz, utilizando o recurso de variáveis no Photoshop para automatizar esse processo de correspondência entre as fotos e o nome das pessoas. Então foi dessa forma que eu consegui entregar as fotos para o meu cliente sem fazer confusão com os nomes dos funcionários na hora de imprimir os crachás. Eu espero que você tenha gostado de mais essa dica. Se você gostou, deixa aqui o seu like, não deixe também de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para ser avisado toda vez que eu publicar um novo conteúdo. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado por ter assistido esse vídeo e até a próxima!